Tu acha que todo mundo pode fazer como Enio, doutor, e parar de fumar? Sim, é um vício difícil da sua supressão, mas não é impossível. A coisa mais importante é o desejo de parar. Se você tem aquela vontade de parar, que isso remonta ao conhecimento e à certeza científica que é um hábito que gera uma série de doenças. Então a pessoa tendo consciência disso, tendo o desejo de parar, existem drogas que ajudam a supressão do tabagismo com bastante eficácia. Doutor, e quem quer deixar o cigarro de lado, como o Enio fez, qual é o primeiro passo? Para onde é que a gente vai? Com quem a gente procura ajuda? Não, ele tem que procurar um médico, pneumologista, né? Primeiro para saber se não tem já doenças instaladas. Se ele fumou 30 anos, ele já pode ter um enfisema de pulmão, uma bronquite crônica, eventualmente até um nódulo pulmonar. Saber se ele tem doença, porque uma vez tendo doença, ele tem que tratar a doença paralelamente à supressão do tabagismo. Doutor, vamos entender um pouquinho melhor o que o cigarro provoca, como é que ele deixa o nosso pulmão? A gente tem uma imagem aí, vamos ver qual é. Olha, queria que o senhor falasse um pouco, nós temos ali um pulmão, né? Parece que o normal é assim, e o outro de um fumante. É impressionante. O que acontece, doutor, nesse caso? O nosso pulmão ele tem essa coloração rosa, né? Um rosa claro, seria um pulmão normal, pulmão saudável, pulmão de não fumante. E esse, um pulmão de uma pessoa que fumou muito tempo. Ele fica enegrecido, o pulmão do fumante, né? Ele perde a sua textura e, do ponto de vista microscópico, os alvéolos e os capilares é onde o oxigênio passa, eles estão destruídos aqui na visão através do microscópio. Então ele fica enegrecido externamente e do ponto de vista no interior do pulmão há uma destruição dos alvéolos. Então é dificultada a troca gasosa, a oferta de oxigênio para o sangue. Por isso que a pessoa tem falta de ar, de grande expressão. Doutor, esse pulmão aí desse fumante, o preto, se ele deixar de parar de fumar, ele consegue ficar com o pulmão novamente daquela outra cor, um pulmão saudável ou não? O que acontece? Não, ele jamais vai voltar para aquela coloração. É um caminho sem volta, então. Em termos de a cor do pulmão, a sua textura. Mas lógico que sempre é vantajoso parar de fumar. Sempre se agrega alguma melhora ao parar de fumar. Doutor, e filhos de mães fumantes, quando esses bebês nascem, eles já nascem com problema? Eles podem ter algum problema por causa da mãe ou não? Eles podem ter problemas, porque eles estariam mal oxigenados, então teriam um atraso no seu crescimento e eles poderiam ter algum dano decorrente da baixa oxigenação que lhe é ofertada através, se ele for ainda durante a gravidez, que a mãe fuma, ele pode nascer de baixo peso e o contato direto, assim, no período neonatal, logo depois que nasce a mãe fumar, ele também está inalando aquela fumaça tóxica que carrega 4.000 substâncias distintas que uma fumaça de cigarro tem. O fumante passivo ele também sofre, né, doutor? Ele também pode ter um problema desse? Pode. O tabagismo passivo hoje já é uma realidade. Se estima que mais ou menos o risco de um fumante passivo, assim, cotidianamente, ele tem chance de ter as doenças em torno de 50% do que é daqueles que são fumantes ativos. Inclusive, vale lembrar, doutor, que essa lei que foi assinada pela presidente, não existe mais a questão do funódromo. Você que é dono de restaurante aqui em Teresina, vale lembrar, não é, doutor, que não existe mais a questão de ter um espaço aberto para fumantes. Você que quer fumar e quer estar no restaurante, você tem que ir para o outro lado da rua, né? O que a lei mostra, inclusive, é que os garçons, as pessoas que trabalhavam próximo desse ambiente de fumantes, eles também estavam adoecendo, não é, doutor? Que o senhor acabou de falar. Então, tem que ter, inclusive, educação, né, nesses casos. Doutor, e qual é a dica que o senhor daria para as pessoas que estão assistindo a gente? Um conselho até que o senhor daria para as pessoas que não estão cuidando bem do pulmão, não estão conseguindo deixar o cigarro ou qualquer outro tipo de droga? Lembrar que tem que deixar de parar quando ainda não tem sintomas, quando ainda a pessoa é jovem. Várias dessas doenças se manifestam a partir de 60 anos de idade. O enfisema, o câncer de pulmão, a bronquite, a pessoa está a partir de 60 anos. Então a hora de parar é ainda na juventude. O ideal é não parar. E, de fato, tem tido os avanços. Quer dizer, a mortalidade hoje está alta, porque são pessoas que vêm fumando ao longo da vida. Mas daqui para frente, no horizonte de 20 anos, as coisas vão melhorar, porque as pessoas estão diminuindo a incidência do tabagismo ativo. Ok, nós temos perguntas para o senhor dos telespectadores. Vamos ver qual é a primeira? Doutor, o que é cancro e o que provoca? Então, doutor, é uma expressão também, muita gente comenta. O que é cancro? O que provoca isso? O câncer é um termo assim, genérico, seria uma alteração degenerativa de qualquer órgão. Talvez ela esteja perguntando alguma coisa relacionada com o pulmão.
com os livros, talvez leigos, de uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais simples, possam chamar o câncer de pulmão de cancro. O cancro é um termo assim genérico, pode ser uma lesão de pele, no colo do útero, né? E aí, nesse caso, no pulmão, seria uma lesão no seria pulmão. Uma lesão, né? um nódulo no pulmão, vamos dizer, um nódulo, que eventualmente pode ser um câncer de pulmão. Vamos ver a próxima pergunta para o senhor, doutor? Doutor, aquela quebradinha quando a gente está gripado é dos pulmões? Então, doutor, essa quebrada que ela falou aí é bastante conhecida, né? Isso é no pulmão, aquela sensação, ou é apenas uma sensação? Não, aquela quebrada são nas vias aéreas. No início da nossa conversa, a gente mostrou que são as vias aéreas. Aquilo que parece uma árvore, né? Tem a traqueia, seria aquele tronco da árvore com as suas ramificações. Olha a imagem aí, doutor. Pronto, esse aqui nós estamos vendo, a traqueia com os brônquios. Então aquela secreção ela é produzida nessa área aí. Ela é produzida aqui, onde é mais ou menos? Seria a mucosa dessas vias aéreas aqui. Doutor, e por que quando a gente tosse e dá essa quebrada, né, como ela falou aí, por que a gente tem a sensação, por exemplo, aquela sensação de dor no pulmão aqui no meio? A gente tem uma sensação, né, como se fosse uma agulhada. O que é aquilo, aquela sensação? Quando a tosse produtiva, essa que a gente chama, essa tosse que quebra, com quebrada, é porque você exercita muito, você solicita muita musculatura respiratória. Então essa dor se deve até a uma exaustão da musculatura. E a dor é mais ou menos aonde ali, doutor? Não, a dor geralmente é em áreas inervadas, em plano muscular. Seria na musculatura intercostal ou no diafragma. Essa é aquela... Ok, então. Bom, doutor, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu queria muito agradecer a participação do senhor, tá bom? Doutor Antônio de Deus, que gentilmente veio participar hoje do Vida Saudável, tá bom? A gente espera o senhor novamente aqui, tá bom? Tudo bem. Suas palavras finais, então, aí para o nosso telespectador. Só lembrar aos telespectadores que o pulmão da gente seria aquele segmento do nosso organismo que tem maior contato com o ambiente, com a atmosfera, né? Então a porta de entrada das doenças, a porta de entrada dos poluentes é o pulmão. Então, nós temos que zelar bem do pulmão, porque ele é o grande filtro do organismo. Ok, então, doutor, obrigado mais uma vez. Olha, e a seguir nós vamos conhecer os exercícios que ajudam a deixar o seu pulmão mais forte, pronto para respirar